A paz do Senhor a todos, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Estamos dando início a mais um bate-papo missionário, promovido e realizado pela Seminogal, Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grandes Alegria, secretaria que pertence à primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin, Rio de Janeiro. Nós hoje aqui vamos dar início a mais um bate-papo, e nesse bate-papo nós temos aqui a presença de 4 ilustres irmãos que já trabalham num trabalho missionário, mas também um trabalho social. Temos aqui a alegria de receber presbítero Luciano, que trabalha com o projeto Fé e Obras em Ação, Semeando Amor. Olá, muito bem-vindo. A paz do Senhor a todos. É uma honra muito grande podermos estar reunidos aqui esta tarde com os demais irmãos para podermos falar e ouvir um pouco mais sobre os trabalhos missionários. Ok, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir então o presbítero Luciano, vai estar falando mais aqui sobre o projeto Fé e Obras em Ação. Nós temos aqui a irmã Irene Alves, com o Espaço Infantil Transformar. Seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Obrigada a todos pelo convite, a Seminogal por esse convite, poder estar aqui expressando, falando, do que a gente tem feito na obra missionária. Meu nome é Irene Alves, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Austin e estamos aqui realizando essa obra que daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouquinho mais do Espaço Infantil Transformar. Ok, muito obrigado. Temos aqui a missionária Ivanildes com o projeto Zoe. Seja muito bem-vinda. Paz do Senhor para todos. É com muita alegria estar aqui para falar um pouco sobre a obra missionária. Amém. Muito obrigado, missionária Ivanilde. Daqui a pouquinho ela vai falar aí do projeto Zoe. Também conosco aqui o pastor Sandro Quintanilha, é o pastor que cuida do projeto Cuida Bem de Mim. Seja muito bem-vindo, pastor Sandro. Olá, gente, graça e paz. É um prazer estar aqui junto com vocês nesse momento tão especial e importante, onde nós estamos falando de batalhas espirituais no mundo missionário. E esse bate-papo vai ser muito enriquecedor para você que está participando. Eu sou muito grato pelo convite. Que Deus abençoe a todos. Ok, vamos já ouvir. O pastor Sandro falou aqui uma coisa muito importante, batalha espiritual. E a gente vai estar comentando então aqui esses grandes desafios, ok? Irmã Irene, nós temos aqui, a irmã trabalha com um Espaço Infantil Transformar. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona, como é que começou esse chamado de Deus. Fala para a gente poder compreender um pouquinho mais do projeto Infantil Transformar. Ok, vamos tentar falar um pouquinho, bem resumido, porque a história é até um pouquinho longa, mas o Espaço Infantil Transformar, ele surgiu em 2013, ali no bairro de Tinguazinho, aqui em Austin. E foi num momento assim, onde eu passava assim, por aquele bairro, ali tem um ponto de ônibus, é onde a gente pega a condução para estar na igreja e outros lugares. Então, assim, é nesse local que funciona o Espaço Infantil. Então, é uma praça. Então, eu sempre pegava a condução, parava ali e via aquelas crianças, pela rua. Quem não sabe, não conhece o bairro Tinguazinho, tem muitas crianças, necessitadas, carentes mesmo de uma atenção maior. Então, como eu ficava pensando, como eu já gosto, é um prazer, eu sempre trabalhei muito com criança, então, assim, já é uma coisa que já vem de mim mesmo, de estar com os pequeninos. Eu pensava assim, eu queria fazer alguma coisa diferente para eles, para aquelas crianças daquela comunidade. Eu queria que eles tivessem um lugar onde eles pudessem chegar e ser criança, e fazer coisas de crianças, e também, claro, o nosso intuito, a prioridade é a palavra de Deus. Mas também, não só aquela coisa de só ensinamento da palavra de Deus, não, mas também um espaço onde eles pudessem se expressar numa pintura, num louvor, num cântico. Então, assim, surgiu essa ideia desse espaço. Esse espaço é um galpão que é do meu irmão, e
e ele me cedeu, né? Então, assim, conversando, isso foi, né, conversando com meu esposo, com a família, enfim. E Deus sempre, né, falando ao meu coração, me incomodando com aquela situação ali daquelas crianças. Então, o meu desejo era esse, era transformar aquele galpão que estava ali fechado, sem utilidade nenhuma, justamente ali naquele local onde aquelas crianças poderiam estar fazendo alguma coisa legal ali naquele espaço. Então, assim, foi esse o chamado. Em 2013, a gente viu esse espaço, né, sob a direção do Senhor, de Deus, porque, claro, que o primeiro lugar é o chamado, né? Então, a gente surgiu com esse projeto e ali a gente começou a juntar pessoas e muitos, minha família, amigos, me apoiaram para estar inaugurando esse espaço ali na Praça do Tinguazinho. E estamos ali até hoje, graças a Deus, fazendo essa obra com crianças a partir de 4 anos de idade. Nós recebemos ali as crianças a partir de 4 anos até 11 anos. Né, que já é uma fase, a partir de 11 anos, já é uma fase mais de adolescência. Então, o intuito era o grupo infantil, é mais mesmo as crianças. Então, a gente está ali todos os sábados, esse trabalho é realizado todos os sábados, pela manhã, de 9 da manhã às 11. A gente recebe essas crianças e ali a gente traz a palavra de Deus, traz um lanchinho para eles, tem um café da manhã que a gente serve para eles. E eles ali fazem coisas que eles gostam de fazer, pintura, eles gostam muito de cantar, temos um período onde eles cantam e a gente realiza ali historinhas bíblicas, histórias seculares também, mas sempre com a prioridade, sempre trazer o conceito, né, da palavra de Deus na vida de cada uma delas. Então, tem sido assim. Então, eu acredito que mais para frente a gente vai estar falando mais um pouquinho, tá bom? Obrigada, pastor. E qual é a média de crianças? Com quantas crianças vocês recebem lá no projeto? Olha, atualmente, a gente tem recebido cerca de 60 crianças todos os sábados, pela manhã. Então, assim, hoje, esse projeto já vai aí para 7 anos, né? Então, hoje a gente recebe uma faixa de 60. Nem tem como receber mais do que isso, porque o espaço não é tão grande, mas a gente trabalha bem ali, dá para fazer um bom trabalho com essas 60 crianças. No caso, ele funciona de 4 anos de idade, o mínimo, até os 11. Exatamente. Então, a criança ela pode ficar esse período todo. Se uma criança entrar lá com 4 anos, ela pode sair com 11 anos. Com 11 anos. E nós tenho muitas crianças que já são adolescentes jovens e passou pelo projeto. Você já tem resultados desse projeto lá hoje? Com certeza, temos. Ah, que muito bom, viu? Muito importante ver esses resultados. Sim. Obrigado, aí daqui a pouco a gente fala de novo, né? Ok. Missionário Ivanilde, como é que funciona? O que é a Zoe? O que significa essa palavra Projeto Zoe? E como é que funciona esse Ministério Zoe? Zoe, o Projeto Zoe, Zoe que é vida com Deus. E o projeto, nós temos o carinho, a satisfação de lidar com aquelas pessoas que estão com situações difíceis, pessoas que querem tirar a vida, pessoas que a família são rejeitadas, pessoas que não têm família. Então, a gente tem um carinho de pegar essas pessoas, levar para um lugar, cortar o cabelo, preparar essa pessoa para poder levar para um centro de recuperação. E, chegando no centro de recuperação, a gente dá um acompanhamento, né? A gente está sempre lá para prestar a nossa atenção no que precisa, levando assim os produtos de barba, sabonete, sapato, roupa, que é o que nós fazemos no nosso projeto Zoe. E, às vezes, não só isso, levamos para o centro de recuperação. Às vezes, nós também, quando eles não são aviciados, porque nem todos é aviciado,
mas tem aqueles que estão na rua porque a família não aceita. E a gente se reúne, a equipe se reúne e procura um local, aluga, coloca a pessoa lá dentro do quarto, né, no caso, que nós alugamos, e colocamos fogão, cama, preparamos tudo e colocamos a pessoa lá para ficar e damos também a nossa assistência em alimento, em remédio, em levar o médico, em fazer exame, dar o acompanhamento a qual a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer. Esse é o trabalho do Projeto Zoe. Não só atende aquelas pessoas que estão com a vida difícil, como também as pessoas que nos procuram, que às vezes tem pessoas em casa quebrando tudo dentro de casa, a mãe já não suporta mais o filho, porque o filho pega tudo dentro de casa para vender, e aí nos procura, às vezes até em outra cidade, nos liga, e a gente vai em equipe, pega essa pessoa, o rapaz, ou o jovem, ou a moça, seja o que for, a finalidade do nosso trabalho é esse, é de nós ajudar essas pessoas. E nós temos visto muito êxito, muita transformações, o poder de Deus no meio dessas pessoas. E o Projeto Zoe, ele existe desde quando? O Projeto Zoe, ele existe desde 2016. 2016? 2016, isso. É um projeto ao qual... 4 anos já funciona. 4 anos. Ele foi iniciado nesse ano, foi no dia 23 de fevereiro do ano de 1916. Não, 2016, desculpa, 2016. E esse projeto é com muita alegria, muito choro, que a gente faz, às vezes é muito árduo, porque às vezes a gente temos que deixar os nossos afazeres, deixar a cama, deixar o nosso sono e se desprender de tudo para poder a gente mostrar o amor de Deus na vida dessas pessoas. Quantas pessoas trabalham com a irmã no Projeto Zoe hoje? Hoje trabalha 8 pessoas. 8 pessoas 8 trabalhando. pessoas, no projeto. E quantas pessoas já passaram ou estão atualmente lá sendo atendidas pelo Projeto Zoe? Olha, não dá para contar, porque são muitas pessoas que nos procuram, muitas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, no caso que o irmão está perguntando, é isso? Então, são muitas pessoas que nos procuram, é como se cada semana 2 ou 3 pessoas nos procurassem. Então, não dá para contar quantas pessoas porque às vezes o trabalho, ele fica divulgado, as pessoas, tem a missionária Ivanildes, vamos ligar para ela. Ou o missionário Ivanildes, eu tenho um irmão, ou eu tenho um sobrinho, eu preciso muito que a irmã vá lá, ou a irmã pode vir aqui, a gente está pronto aí, não medimos distância nem hora, e a gente vai, como muitos telefonemas a gente já recebeu. Ok, muito obrigado aí pela informação aí do Projeto Zoe. Pastor Sandro, projeto Cuida Bem de Mim. O que é Cuida Bem de Mim, Pastor Sandro? Começou quando? Fala para a gente aí, conhecer o que é o projeto Cuida Bem de Mim. Então, iniciou em 2016, em novembro de 2016, quando Deus me revelou na minha casa que eu deveria trazer criança de uma comunidade próxima à minha casa para adentrar para o ensino da palavra na minha casa. E eu cheguei lá sem conhecer as crianças, e as crianças também sem me conhecer. Eu falei que a partir de sábado eles poderiam ir na minha casa, que lá ia ter um culto na minha casa. E foi 6 crianças na primeira semana, na outra semana foi 12, depois foi 20, 30, ao ponto de 50 crianças na minha casa. Em 2016 iniciou essa obra, e aí a gente foi pegando gosto. Nem eu e nem minha esposa tinha trabalhado com criança nessa área, apesar de eu ser capelão, pastor, já trabalhar com tráfico, pastor de cadeia, mas era uma novidade, um grande desafio. Mas aquilo que Deus ele nos entrega também ele nos capacita.
E a gente começamos a se capacitar naquilo. E quando chovia, como em qualquer casa, não tem estrutura para aquela quantidade, entrava para dentro da minha casa, a gente fazia culto, um em cima do sofá, no chão e tal, mas chovendo ou sol, eles estavam ali. E eu e minha esposa começamos a apanhar esse carinho e essa responsabilidade, até que depois de uns 4 meses na minha casa, chegou uma pessoa, um pastor, e viu que o trabalho era sério, e nós falamos assim, pastor, vamos lá, pastor Sandro, conhecer que eu tenho um local assim atrás do Detran, no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, na Rua da Passagem, e eu resistindo muito, eu falei, cara, eu não estou dando conta desse trabalho aqui, quanto mais ia ampliar, sem condição. E ele falou assim, não, vamos lá, insistiu muito, até um dia que ele, sem marcar, eu liguei para ele, falei, meu amigo, hoje eu quero ir lá. E nós fomos lá, foi com a minha esposa, eu levei carro, lanche, e fizemos lá, e nesse dia deu 12 crianças. E aí eu orei, eu falei, Senhor, se for do Senhor. E de lá, hoje, onde eu estou falando, atrás do Detran, no bairro Botafogo, é a matriz do Cuida Bem de Mim, onde atendemos 60 crianças. Essas crianças chegam cedo, elas tomam um café, tem um reforço escolar, aquelas que precisam do banho, de alguma assistência antes, elas vão para o banho, os voluntários dão um banho nela. Meio-dia é cedido o almoço para elas, temos algumas oficinas que acontece, e às sexta-feira é um ensino da palavra mesmo, ensino religioso, como obedecer, Bíblia, ensaios, porque a gente acredita que se nós trabalharmos com a prevenção, que é a criança, a gente não haverá futuramente dependentes químicos e pessoas também que centro de recuperação. Se nós fizermos esse trabalho, não haverá mais essa necessidade. Apesar de hoje existir, esse trabalho é muito importante, então nós queremos se juntar. O Cuida Bem de Mim quer se juntar com todos os parceiros, mas a gente trabalhando também com a prevenção, não esquecendo deles, para depois a gente não ter trabalho de visitar na rua, ou visitar no centro de recuperação numa cadeia, ou talvez até fazendo sepultamento. Então a gente começou a pegar firme, hoje nós temos também, já tivemos 3 polos, um no Comando Vermelho, no Terceiro e na Melícia, sendo que nesse ano eu orei a Deus e pedi que viesse nos estruturar só ali atrás do Detran como uma matriz. Então todas as outras áreas, as vagas das crianças estão lá, e se as mães levarem, eles vão ser amparado pelo Cuida Bem de Mim. Aonde houver uma criança em área de vulnerabilidade, lá estará o Cuida Bem de Mim, independente. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso foco, e a gente quer cada dia mais ampliar as tendas para essas crianças. Temos uma grande fila de espera de pessoas querendo adentrar, mas nós não temos como comportar. Essa questão assim é muito delicada. Nós vamos falar mais para frente da parceria, das coisas que tem abrangendo, mas a sociedade próxima, a comunidade próxima, ela tem sido muito grata, a instituição está ali, porque nós adentramos ali, estamos fazendo a diferença como igreja. Porque, como igreja, os espíritas também fazem área social, a maçonaria, através da fraternidade, também faz. Só que nós fazemos o social e também, o mais importante, levamos Cristo. É a base para eles. Então, a gente tem mostrado o caminho da salvação para eles. Muitas pessoas já têm visto a diferença. Crianças têm se manifestado dentro com algumas entidades, que nem eu falei para o senhor, Xumirim e tal, que a gente tem que adentrar por isso. Essas crianças estão nessa situação, não é normal, são coisas que tem que ser tratada espiritual, e a gente tem uma estrutura muito boa de uma equipe, linha de frente, que a gente trabalha com libertação das crianças. Então, isso é muito importante, não só dar o almoço, eu me preocupo não só dar comida, mas também deles saiam dali com uma qualidade melhor, uma educação, pessoas que tem uma filosofia, até mesmo do pai, um ensino errado do pai, que eles também estão se espelhando. Então, que a gente está quebrando esses protocolos através da palavra de Deus, e a gente tem muitas oficinas, muitos desafios ainda a concluir. Nesse período de pandemia, não fechamos nenhum dia, foi até aberto para a comunidade, aquelas pessoas adentravam lá, as crianças saíam e a cozinheira fazia outra comida para as mães que não tinham que comer, algumas pessoas não tinham que comer, e aquele com todo cuidado, com todo carinho, graças a Deus, a igreja do Senhor,
estabelecer o reino ali, e o Cuida Bem de Mim, através da parceria com a Siminogal, que tem sido uma grande parceira, mantenedora também dessa instituição, tem nos ajudado muito a fazer a diferença nessa questão, sabe? Porque toda doação, ela tem rosto, tem nome, né, pastor? Então, isso é muito importante a gente entender isso. E o Cuida Bem de Mim, a instituição, a gente tem orado bastante pelo campo missionário e estamos num caminho certo, pastor. Graças a Deus. Amém. E ela pega as crianças com que idade mínima e pode ficar lá até que idade, pastor? Então, nós temos crianças assim que solta da fralda, por quê? A gente não pagamos, remuneramos ninguém. Então, fica muito difícil arrumar um voluntário que queira ficar limpando criança. E aí fica dificultoso para mim. Aí eu venho para cá voluntário e ainda vou limpar. Existem pessoas assim. E assim que ela deixa a fralda, a fraldinha, pode ir no banheiro sozinha, temos umas pessoas capazes e ela vai ser agregada na instituição Cuida Bem de Mim. Até 15 anos de idade, nós agregamos a crianças e adolescentes. Eu tenho criança de 16 anos lá, mas elas são doentes. Ela tem alguma dificuldade, algum desvio mental. Tem um garoto lá de 22 anos também, sabe, que eles também têm alguma dificuldade, que a gente não pode deixar na rua, porque eles já ficam muito tempo na rua. Então, o nosso trabalho é tirar da rua. Então, a gente tem uma equipe técnica de psicólogo, assistente social, psicanalista, que a gente tem tratado dessas crianças e a gente estamos fazendo um trabalho. Temos criança também autista também, temos criança imperativas também. Então, é um trabalho bem abrangente. O senhor não rejeita nenhuma criança que chega lá, então, que precisa da ajuda, né, porque ela é imperativa ou não, mas quietinha, não tem esse problema. Então, em hipótese alguma, hoje eu não tenho, pastor, mas se Deus enviou, Ele vai me capacitar. Então, estamos atrás de ferramentas de missionário que ame vida. Nós somos coordenadores, mordomo da casa de Deus, como todos estão aqui, nós não somos completos, nós se completamos como igreja. Então, o que falta em mim, eu creio que quando nós oramos, essas pessoas são enviadas para a obra se completar. Então, a gente de maneira nenhuma vai pôr para fora, não pode. Não tem como acontecer isso, é o contrário, a gente põe para dentro, porque a gente não está atrás daqueles cabelinhos de liso, olho verde, todo limpinho, não. A gente está atrás daquelas pessoas que estão em área de vulnerabilidade e que o município, as oportunidades estão se desviando deles. E o tráfico está atrás desse tipo de pessoa. O maior índice, pastor, de situações de vulnerabilidade, de rua, de suicídio, é a rejeição. Há uma porta da rejeição, onde que vai parar na rua, vai parar nas drogas, e vai ser um ladrão. Então, essa rejeição, nós somos treinados para todo aquele que for rejeitado, a gente acolher. Ainda que não tenhamos condição hoje, se chegar hoje, a gente vai atrás de parceiros, pessoas que nos capacitam, nos ensinam, ou se nós tivermos condição, pagar essa pessoa profissional para cuidar daquela pessoa, até sair da área. Então, então vocês têm uma visão de que se tratar a criança hoje ainda como criança, ajudar elas a saírem dessa situação vulnerável, investir no futuro dela para quando adulta ela não precisar de ir para uma casa de recuperação e de um trabalho, né, às vezes até de recuperação, não é isso? Verdade. Infelizmente, nós não podemos salvar todos. Eu tenho uma criança de 9 anos que já saiu para roubar com arma de brinquedo e foi pego pela milícia. Mas a gente não olha para aquilo que a gente perde, a gente olha para o futuro do que aquilo que vamos ganhar. Então, a gente investe em todos, mas nem todos querem oportunidade. E a gente tem feito o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, e a gente acredita que a gente fazendo esse trabalho como igreja e levando oportunidade, a gente vai se antecipar, e quem se antecipa governa. Ok, obrigado, pastor Sandro. Viram como é que é tão importante um projeto como esse? Presbítero Luciano, projeto Fé e Obras em Ação. É possível, então, fé e obras junto em ação? Como é que a fé e a obra trabalha junto do projeto Fé e Obras em Ação, Semeando Amor? Então, o nosso projeto Fé e Obras em Ação, né, nós vemos que fé e obra, elas andam juntas, né? Devemos ter a fé, mas devemos também desenvolver as obras para que nós consigamos alcançar aquilo que Deus predetermina para cada um de nós.
E eu vou falar assim um pouco do projeto, né, como nasceu o projeto no nosso coração. Né, primeiro nasceu no coração de Deus. Nós trabalhávamos com trabalho de evangelismo noturno já há cerca de 5 anos, na nossa congregação ali da Rua das Ameixeiras, e só que não tínhamos um projeto. Nós íamos para as ruas, levávamos o alimento para aqueles moradores, né, população em situação de vulnerabilidade, ou, melhor dizendo, população em situação de rua, né, e nós víamos que a gente levava o alimento para aquelas pessoas, entregávamos o folheto, falávamos que Jesus os ama, né, perguntávamos se eles queriam sair daquela vida, mas faltava algo, né, faltava algo, nós vimos que não era o bastante. A gente fazia aquilo, mas estava sempre faltando algo. Então, Deus ele foi falando aos nossos corações, o Espírito Santo foi falando aos nossos corações e desenvolvemos o projeto. O projeto ele começou há bem pouco tempo, né, tem 1 ano só de fundação. Esse projeto começou no ano de 2019, fez 1 ano agora em janeiro, mas ainda assim, com pouco tempo de duração do projeto, nós conseguimos fazer já bastante coisa. O projeto ele trabalha com população, né, em situação de vulnerabilidade, mas nós também fazemos um acompanhamento espiritual, né, temos um apoio, apoiamos um centro de recuperação, da qual a gente tira essas pessoas da rua, que querem sair das ruas, nós tiramos essas pessoas da rua, levamos para o centro de recuperação, dali nós começamos a fazer um acompanhamento. Nesse centro de recuperação, onde nós apoiamos, nós desenvolvíamos um trabalho ali espiritual, né, um trabalho de educação espiritual. Todos os sábados nós estávamos ministrando uma aula bíblica ali, nesse centro de recuperação, tivemos que parar agora por conta da pandemia, né, e também assistindo não só essas pessoas que nós tiramos da rua, mas também os seus familiares, porque quando a pessoa ela vai para a rua, ela não causa um mal só para ela, né, ela causa um mal para ela e também para os seus familiares. Então, nós procurávamos conhecer quem são os familiares dessas pessoas, o que os familiares estão passando, como eles estão, será que eles têm o recurso necessário para ajudar essas pessoas? Então, nós procurávamos interagir, né, com os familiares para ver o que podíamos fazer para que, então, nós pudéssemos acompanhar e reintroduzir esses jovens, esses adultos que estão nessa vida no mercado de trabalho, reinserir eles à sociedade, né, porque nós sabemos que quando a pessoa está nessa situação, as oportunidades, as portas se fecham. Não há oportunidade para essas pessoas, né? A não ser que haja um tratamento, a não ser que haja uma reeducação para que essas pessoas elas possam ter novas oportunidades. Vocês, dentro desse período de 1 ano, aproximadamente já trabalharam aí recebendo quantas pessoas? Então, todas aquelas pessoas que estiverem nessa situação e quiserem ajuda, né, nós estamos disponibilizando ajuda para jovens, para pessoas adultas, pessoas idosas, nós estamos disponibilizando essa ajuda e nesse tempo que nós estamos trabalhando, nós já conseguimos tirar das ruas cerca de 30 pessoas, tá? Cerca de 30 pessoas que tiramos das ruas, acompanhamos algumas, nós conseguimos tratar juntamente lá com o apoio que nós damos ao centro de recuperação, nós conseguimos tratar essas pessoas, umas foram reinseridas à sociedade, né, reinseridas ao mercado de trabalho, outros, infelizmente, retornaram para as vidas que tinham antigamente, mas a proposta é nós continuarmos firmes. Nós sabemos que nem todos, né, vão conseguir se pré-estabelecer naquilo que Deus quer para a vida de cada um, porque Deus quer salvar a todos, mas para que haja salvação, precisa-se haver uma ação vinda da nossa parte, né? Então, aqueles que querem verdadeiramente, nós estamos nos empenhando em poder ajudar. Agora, infelizmente, nem todos querem, então alguns eles retornam para esses lugares, e é muito difícil, quando nós nos deparamos com a pessoa que nós tiramos, nós tratamos, é difícil vermos ele naquela situação novamente, né? Mas sabemos que o trabalho não foi em vão, né? Nós continuamos tentando trazê-lo de volta, que no momento certo eu creio que Deus vai trabalhar. Ok, acredito que todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, já perceberam que nós temos aqui 2 linhas muito importantes de trabalho, de uma ação missionária, evangelística e social, onde temos aqui 2 trabalhos que procura já trabalhar com a criança para
dar a ela um suporte, uma educação, uma ajuda, para que ela já desde a infância já seja transformada, seja bem cuidada, né? O projeto Cuida Bem de Mim, o Espaço Transformar, já cuidando da criança para que ela no futuro não chegue a precisar de utilizar o trabalho como é o Zoe e o projeto Fé e Obras. Mas caso aquelas crianças que não conseguem alcançar esta recuperação, Deus é tão bom que tem proporcionado, então, um trabalho que não apenas com crianças, mas que também vai recuperar o adulto também. Irmã Irene, nessa transformação das crianças, como já foi dito aqui, né, tanto o seu projeto, o projeto Pastor Sandro, vocês estão trabalhando com a criança. A ideia, né, é ajudar essas crianças, né, a terem um futuro melhor. Como é que é mais ou menos a ideia de que você vê do lar dessas crianças? Será que é o lar delas que dificulta o aprendizado? Muitas delas se tornam agressivas, violentas. Isso também não seria um problema do lar? Famílias divididas, famílias problemáticas? Como é que vocês veem isso lá? Com certeza. Apesar que o nosso espaço, a gente recebe crianças assim, de qualquer nível social, né? Então, assim, o espaço é infantil. Então, vai crianças que têm uma estrutura familiar perfeita, que não tem nenhuma dificuldade financeira, e tem aquelas que têm, né, uma dificuldade financeira, que tem uma dificuldade familiar. Então, assim, o espaço infantil no caso, assim, até um pouco eclético nessa parte, porque as crianças, não é só assim, crianças carentes, é criança. O espaço infantil recebe as crianças, independente da classe social que ela tem. Claro que a gente, quando você começa a conhecer, né, a criança, ela vai ali todo sábado, então você começa a pesquisar, até pelo comportamento dela, pela conversa, pela forma com que ela interage no projeto. Então, a gente percebe com algumas dificuldades. Então, a gente começa a analisar essas crianças para poder ajudar de uma certa forma, né? Claro que, no momento que a gente está ali, todas são iguais. Todas recebem o mesmo tratamento, todas recebem tudo que a gente faz ali no momento, todas elas recebem, independente da sua classe social. No decorrer do trabalho, né, como eu já disse, a gente percebe algumas dificuldades em algumas delas. Então, a gente começa a trabalhar, né, também na parte social, é onde entra a parte social. Se tem uma dificuldade em casa, a maioria são crianças que, né, só a mãe que trabalha, que são de pais separados. Então, assim, tem muito isso também. Então, o que a gente faz? A gente procura essas crianças que têm mais essa dificuldade, a gente faz um trabalho à parte, né, ajudando também na parte social, levando um alimento, roupas, né? A gente está sempre fazendo esse tipo de trabalho, levando roupas, inclusive a Seminogal está sempre, né, nos ajudando nessa parte. Brinquedos, a gente faz ali também com elas, com relação assim, ao aniversariante, quando elas fazem aniversário. Então, assim, elas vão para aquele espaço esperando receber alguma coisa legal, né? Então, todo final de trabalho, né, que a gente faz, eles saem com uma balinha, um doce. Tem Então, um lanchinho para eles? Tem o lanche, tem o café da manhã, com certeza, bom. tem. Tem o café da manhã, elas não saem dali, né, de barriguinha vazia. E no final ainda tem um docinho. Então, assim, esse espaço, né, esse projeto, o intuito dele é fazer com que eles fiquem felizes ali enquanto eles estão ali. Que eu acredito que tem muitas crianças que, de repente, ali naquele momento, é onde ela recebe um abraço, um carinho de uma tia, né, de uma palavra legal, né? Então, assim, o projeto é feito para isso, para fazer com que a criança, no tempo que ela está ali, ela fique feliz. Vocês percebem que chega a criança lá que tem essa ausência totalmente assim de um abraço, de um afago, de um carinho? Com certeza. A gente percebe pela timidez de cada uma delas. Às vezes você faz um movimento assim, né,
espontâneo e ela às vezes se retrai um pouco. Então a gente percebe realmente que algumas têm muita, e sem contar aquela carência de tia, né? Aquela coisa de abraçar, de beijar, ficar agarradinho Já com houve você. casos de crianças que desistiram de participar do projeto, ficaram um tempinho e de repente foram embora, não quiseram mais? Sim, já. Porque o que acontece? É como eu falo para eles, eu falo isso para eles lá, né, todas as vezes que a gente se encontra. Você não é obrigada a estar aqui. Está aberto, você vem quando você quer. A gente não tem aquela exigência de fazer com que ela vá obrigada, não. A gente quer que ela esteja ali porque ela gosta de estar ali. E isso acontece. Tem algumas crianças que, de repente, de repente não gostaram de alguma regras. Não se identifica com o trabalho Exatamente, lá. por quê? É claro, igual eu falo para eles, em todo lugar existe uma regra, né? Você vai ali, você tem uma regra. Na escola, você tem uma regra para se cumprir. Então, o projeto também é assim. Você não chega ali, a criança não chega ali e faz o que quer, não. Tem as regras, né? Então, tem as etapas das coisas que a gente vai realizando na ordem. Então, algumas, igual o senhor falou, algumas talvez não se adaptam, né, naquelas regras ali que a gente tem. Eu digo regras assim, eu falo regras porque no sentido de educar, né? De educar mesmo. Tem criança que não quer ser educada, né? Tem umas que vão até sozinhas. Então, a maioria é essas que vão sozinhas, porque tem criança ali que a gente nem conhece a família. Elas vão por elas mesmas. Algumas entendeu? têm, assim, o apoio dos pais e outras, então, não têm, assim, Isso, exatamente. uma interação dos pais Exatamente. em ajudar essa criança, apoiar no sentido de ir lá, incentivar, estar com ela? É isso mesmo, é isso que acontece. Algumas as mães levam ali, busca, e você percebe que tem um grupo bem maior que elas chegam sozinhas e vão embora sozinhas. Tem umas que eu nem conheço os pais delas. Então, assim, e também a gente não exige muito isso, porque são crianças mais ali da localidade mesmo. Claro que, na hora que ela vai para o espaço, a gente faz um cadastrozinho, a gente pede que a mãe, né, vá até lá e preencha um cadastro direitinho, porque a gente deixa um telefone, a gente tem esse cuidado, não é uma coisa assim que a criança chega e sai a hora que quer, não. A mãe vai lá, faz o cadastro, independente dela estar levando ou não, essa mãe vai até a gente, né, até a direção, e faz esse cadastro dessa criança, até porque a gente tem esse cuidado até com relação à alimentação, né, de repente você oferece alguma coisa para a criança que ela não pode comer naquele período de tempo que ela está ali, então a gente tem esse cuidado, a mãe vai lá, faz o cadastro, deixa o telefone, é um espaço assim que a gente procura trabalhar com toda a seriedade, porque a gente leva a criança a sério, né, então é dessa forma. Obrigado. Pastor Sandro, o senhor acha que o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo muito difícil? A gente tem aí, parece que uma inversão de valores, perda de valores, muitas coisas estão se perdendo. E como líder do projeto, mas o senhor também é pastor, então o senhor mesmo já tem uma experiência, o senhor já trabalhou também com público adulto, né, pessoas fazendo evangelização, trabalho social. O senhor acha que essa perda de valores da sociedade, na atualidade, essa ausência de pais também, que muitas das vezes parece que não estão levando muito a sério na criação, tem gerado esse problema, esses conflitos, permitido com que essas crianças fiquem muito vulneráveis? Como é que tem sido isso, a sua percepção disso? Então, pastor, eu também estudo psicanálise pela questão. E quando Deus me chamou, como eu falei, me chamou cru. Só que eu me aprofundei, eu sou um cara de muito desafio, eu amo desafio. Eu não vou pedir nada a um membro, a um voluntário, a um missionário que eu não saiba fazer. Eu tenho que fazer bem. E eu me aprofundo muito. A perca de valores, não vou falar de pessoas que não são crentes, vamos falar de pessoas crentes. Eu comecei a entender que a perca de valores começou há muito tempo atrás, dentro das igrejas. Hoje, dentro das igrejas, em geral, a gente está falando de geral, talvez você que está ouvindo, vê o tamanho da sua igreja e vê a sala que as crianças ficam. Vê o tamanho da proporção
da sua igreja, onde você congrega, onde você está, e vê aonde a tia está com a criança, chama de tia. Vai lá, leva para a tia, não atrapalha o culto não. E quando está no salão, a mãe se coloca de pé e dá o celular para a criança jogar. Ela incentiva aquilo ali. Ela incentiva a tirar atenção, enquanto essas crianças que nós estamos falando que é criança, não são mais crianças. Foi muito bem falado aqui, quando nós falamos da perca de valores, aquele momento de bença mãe, bença pai. Eu tenho um pastor, que ele tem um filho de 12 anos, a mãe é missionária, que ele xinga, vai tomar naquele lugar, faz isso, fala. E ele estava no projeto para ser tratado, eu chamo aquilo lá de um centro de recuperação de criança. E eu fui falar para ele, ó, pastor, posso falar com o senhor? Seu filho está assim e tal. Não, meu filho é um santo. O meu filho jamais, parece que só ele que arruma problema, não cuida bem de mim. Falei, o senhor acha que a gente deixa os nossos afazeres? Está aqui há 3 anos para a gente falar mentira. O pior cego que tem é aquele que não enxerga a realidade do seu filho. Eu tenho criança lá que está surtada, não consegue ficar dentro de uma sala de aula, e os professores, pastor, esse eu já tentei de tudo. E eu falei, manda ele para mim. E eu pego o menino e falo assim, menino, tu não precisa ficar na aula não, fica do lado de fora aí. E observo ele. O garoto entrou dentro de uma manilha de esgoto que eu tenho, que eu pinto ela, e ficou ali o tempo todo, até a mãe vir buscar. Na outra semana que ele foi, eu botei esse celular que está gravado aqui, e eu bati um papo com ele. Oi, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem. Você é triste? Você é alegre? Pastor, eu sou muito triste. Mas por que tu é triste? Não, eu sou triste, triste, triste. Mas o que faz? O que você sente? Eu sou muito triste. Mas você ouve voz? Ouço vozes. Mas é voz masculina, feminina? É masculina. Mas o que ela fala contigo, cara? É teu amigo? É, ele é meu amigo. Ele falou para me esquentar uma água no fogo quando o meu padrasto estiver dormindo, botar no ouvido dele, pastor. Mas e aí, tu fez? Não, não fiz, não tive coragem. Garoto de 10 anos de idade. Fiz um levantamento dele, mas fui tirando. A verdade é que o padrasto bate na mãe. Ele não bate na criança, mas ele reflete dentro de casa. E hoje, dentro das nossas casas, como pastores, como nossos irmãos, estamos hoje falando de perca de valores cristãos, onde não se ensina mais a Bíblia, onde se falar, e se eu falar não, meu filho vai embora. A gente perdeu esse temor, a gente tem autoridade, nós temos autoridade, a Bíblia fala que nós temos autoridade sobre nossos filhos, mas estamos deixando sair entre os dedos. Estamos deixando nossos filhos fazer o que querem. Infelizmente, nós vamos perder, vamos fazer, pastor, enterro de muito filho de nossos irmãos, infelizmente. Não podemos ser hipócrita, é uma realidade. Ou nós paramos, investimos pesado, que já estamos atrasados, ou infelizmente, nós vamos fazer enterros de muita criança. Um exemplo, quantas crianças nós participamos do campo missionário suicida? Você sabia que teu filho pode ser um suicida dentro da sua casa? Você sabia que teu sobrinho pode pensar em suicídio dentro da sua casa? Nós estamos falando de realidade que ele não vai falar com os pais, eles vão falar, mas já está gravado, aquilo ali já está dentro dele, aquele espírito, aquela batalha espiritual na mente. Nós falamos ali com a nossa amada irmã, nós estamos falando de demônios, Oxumirim, que trabalham em áreas específicas da criança, rebeldia, contenda, dissensão, joga o pai contra a mãe não aguenta, bota para a escola. Então nós estamos trabalhando, e a igreja não está se estruturando para isso. Se as igrejas fizessem o trabalho, não existia gente aqui como social, pastor, porque isso é trabalho da igreja. Não existia, não tinha cuida bem de mim, não tinha morar em situações de rua, a irmã não sente, não existia. É que nós estamos deixando de fazer o cumprimento da palavra. Infelizmente, haverá muito tempo difícil ainda pela frente, pastor. É uma grande realidade missionária. É um grande desafio. Irmã Irene, a senhora trabalha com crianças na igreja. O pastor Sandro tem falado, né, dessa situação. E como é que é essa questão da criança, então, na igreja, o ensino bíblico?
como é que é feito esse trabalho, os resultados? Os pais trazem os filhos à igreja? Eles acompanham esse aprendizado? Porque a senhora trabalha com crianças também na igreja. Como é que é essa vida de acompanhamento dos pais para com as crianças na igreja? Tem também, né? Até na igreja a gente percebe essa dificuldade de alguns, né? Sempre tem as exceções. Na igreja também a gente percebe que alguns pais estão ali, trazem seus filhos, perguntam como está o comportamento, né? Está dando trabalho, está fazendo... Ok. E tem umas que a gente nem vê os pais. Não sei se foi agora mesmo, vocês comentaram com relação à salinha. Pega o filho e bota lá na salinha para não atrapalhar o culto. Foi a irmã que comentou. A gente tem muito disso, né? O culto, acha que a criança ela atrapalha o culto, então vai para a salinha. Eu sou uma das tias da salinha. Então, a gente ali na salinha, a gente não é ali a babá das crianças, não. A gente está ali também trazendo o nosso trabalho, nosso papel de educador, né? Cristão também. A gente não está ali só para tomar conta da criança. Então, algumas mães, alguns pais têm essa dificuldade, sim, desse desinteresse. A gente percebe. A maioria não tem aquele interesse de estar procurando saber como é que está a criança ali na escola bíblica dominical, como é que ela está se desenvolvendo, né? Infelizmente, até na casa de Deus a gente percebe que tem esses pais que realmente a salinha é só um espaço para ela poder ficar aqui assistindo o culto e a criança não atrapalhar, né? Mas é uma realidade, é triste, mas é. E a gente às vezes fica até preocupada de falar isso, mas é a realidade, isso acontece. E a gente, como professora, educadora, a gente tem essa dificuldade. Porque quando você tem o apoio dos pais, uma coisa é você fazer um trabalho social, né, fora da igreja, que é onde o seu papel, às vezes você nem conhece a família, mas dentro da igreja você conhece todo mundo, né? Aqui dentro a gente conhece as famílias. Então, infelizmente, tem sim, algumas realmente não tem aquela preocupação, não. Lá no projeto social que a irmã faz lá, tem crianças também cristãs? Sim, tem? Sim. A gente recebe muitas E o crianças. comportamento delas, como é que é lá? Não, tem... Criança é criança, né? Criança é criança. Claro que a gente percebe, né? Claro que algumas têm aquela educação, né? Que a gente percebe o diferencial, né? Da educação dos lares cristãos, a gente percebe algum diferencial. Mas, às vezes, não são todas, não. Mas a gente já está acostumado, porque a criança, independente dela ter o lar... sendo lar cristão ou não, ela é criança. Então, assim, algumas coisinhas a gente deixa passar porque faz parte dela mesmo, né? Mas até que realmente as crianças cristãs, elas têm um bom comportamento. E, claro, não desmerecendo as outras que não seguem uma religião. Tem muitas crianças que os pais não são evangélicos, não são de igreja e são de uma educação espetacular, que às vezes dá, né? Deixa a desejar até para alguma criança que às vezes é criada num lar evangélico. Então, assim, depende muito, né? Então, a gente, quando a gente trabalha com pessoas, é diversificado, né? Então, assim, tem muitas diferenças. Ok. Presbítero Luciano, o que leva as pessoas a irem para a JUS? O que vocês percebem lá? O que faz com que essas pessoas, já como adultos, que é o nível, né, o foco do trabalho de vocês, o que mais vocês identificam lá nessas pessoas que acabam levando elas a essa situação de ir para as ruas, deixarem suas casas, família? Será que a infância, vocês percebem isso lá? Que a infância foi fundamental nesse sentido, delas se tornarem adultos também com problemas? Então, são diversos fatores, né, que a gente vê, que a gente acaba identificando, né, como foi falado aqui mais cedo. Nós, quando vamos para as ruas agora, nós procuramos nos sentar junto com essas pessoas, né, e dialogamos, conversamos com eles para entender o porquê deles estarem ali, né, porque quando identificamos o problema, fica mais fácil de ser tratado.
Então, nós dialogamos, conversamos, paramos para ouvi-los, que às vezes eles só querem ser ouvidos, né? E a gente para ouvir, e são diversos fatores, pastor, diversos fatores que os levam para a rua, e muitos dos fatores, a gente pode se dizer que sim, foi problema na infância. Através de algum problema na infância, levou esse problema vem crescendo, vem numa crescente, né? Essa pessoa, de repente, vira até um adulto, compõe família, ele começa uma vida, uma trajetória familiar, uma trajetória, né, de trabalho, mas devido àquele fato que aconteceu na sua infância, que um fato que não se apaga, né? O pastor Sandro falou bem aqui, são fatos que ficam, né, ficam marcados, são coisas que acontecem na infância e acabam ficando marcados na vida depois do adulto. Então, essa pessoa não tendo uma estrutura, né, vamos dizer assim, uma estrutura da parte de Deus, né, e não porque Deus não dá, né, porque muitas das vezes eles não buscam essa estrutura, eles acabam desenvolvendo algum problema na fase adulta e aí os levam para as ruas. Irmã missionária Ivanildes, vocês também, lá no Projeto Zoe, né, trabalha com esse público, com as pessoas. Elas vêm sozinhas ou a família leva? Como é que é isso lá? Chega sozinho? Um pai, uma mãe, mesmo de um adulto, leva eles? Tem o apoio da família? Quando vocês têm alguém lá que vocês já estão apoiando, ou até leva para a casa de recuperação, a família vai atrás, se importa com eles? Olha, às vezes a gente leva e ele não tem acompanhamento da família. A gente somos responsáveis daquela pessoa que a gente leva. Tanto é que a gente não pega assim de lá de fora, na vida difícil que eles estão lá na rua, e já leva direto para o auxílio de recuperação. Não, a gente não faz isso. É como eu falei, a gente leva para um local que já é propiciado para eles, e lá a gente dá banho e a gente ligamos para a auxílio de recuperação para ver se pode receber, se tem vaga. E lá, o irmão que está na frente, o líder geral, ele pergunta, quem vai ser responsável por essa pessoa que você está trazendo? E aí, tem família? Se tiver família, a gente fala que tem. Senão, a gente é responsável por aquela pessoa que a gente está levando. E a gente leva, né? Chama o táxi, levamos. E ali a gente deixa todos os nossos dados, telefone. No meu caso, que eu já trabalho dentro do centro de recuperação, já sou conhecida lá, já faço um trabalho de estudo com ele lá, né, no sábado. A gente dá o estudo, eu prepara sempre assim, cada semana vai uma pessoa dar um estudo. Então, como a gente já está conhecido lá no centro de recuperação, levando alimento para eles, levando, como eu já falei, as doações. Então, lá a gente já tem o conhecimento. No caso, a missionária Ivanildes vai trazer, prepara aí um quarto, um colchão. Se não tiver, eles ligam para a gente dizendo, não tem colchão, não tem lençol, você traz, porque aqui não está tendo agora, porque está cheio. Então, a gente, quando já está sabendo de tudo isso, a gente já vai e leva, e a gente fica na responsabilidade de estar acompanhando a pessoa que, no caso, pode ser uma moça ou pode ser um rapaz ou um senhor de idade, a gente acompanha. E quando a família ela vai lá, acompanha, ou se responsabiliza, ela só assina lá e só para dizer, ou ela também realmente se interessa em ver, ajudar essa pessoa a se recuperar? Olha, às vezes a gente liga, né? Porque no caso que a pessoa que a gente tira dá todos os dados, e a gente liga para a família, tem família que se responsabiliza. Vai lá, ajuda, leva a compra, dá o dinheiro para comprar um bujão, mas tem outros que não. Tem outros que eles falam assim, não mandei ele para a rua, é problema dele, se depender de mim, ele morra lá. É assim que muitas das vezes falam, né? Quando a gente liga, mas ele tem uma família, a gente está ligando para você dar assistência, e eles respondem que não está nem aí.
Aí o trabalho de vocês acaba sendo um trabalho dobrado lá para ajudar essas pessoas também. Exatamente. A gente termina tomando a responsabilidade de fazer tudo, né? No caso, se adoecer lá dentro do centro de recuperação, aí o responsável já liga para mim. Aí eu tenho que ir lá, marcar um dia para pegar, para levar no médico. Ou então eles mesmos levam. E aí eles dão a receita para a gente comprar os remédios ou o exame a ser feito. Quando é um exame particular, eles procuram a gente e falam que não está tendo condições lá no centro para a gente fazer. Ok. Pastor Sandro, como é que a gente poderia ajudar uma família, dizendo para ela trabalhar com essa criança em casa, ajudar esses filhos, para que ele não chegue ao ponto de precisar de uma ajuda, de um centro social? O que fazer? O senhor como pai, o senhor é pai, o senhor é esposo, o senhor é um pastor. Então, o que fazer dentro de casa para ajudar um filho? Então, pastor, é uma pergunta um pouco difícil, mas também fácil. Primeiro, quem é essa pessoa? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? Eles são exemplo? Eles têm autoridade paterna sobre essa criança? Ou é o vizinho que é o pai? É a tia que toma conta? É o pastor? Quem é esse pai? Que autoridade ele tem sobre ela? Quando se perde uma paternidade, também se perde uma autoridade. Então, muitas das vezes, agora, a gente tem um problema, e como solucionar? Vai ter que começar do zero. Eu tenho que ter posicionamento de pai, eu tenho que ter vida com Deus, para que meu filho seja reflexo daquilo que eu sou. Como é que eu vou repreender meu filho se eu não sou exemplo? Não tenho autoridade sobre ele. Ele não me vê mais como autoridade sobre ele. Ele me vê como faz compra, dorme com a minha mãe, está dentro de casa. Mas paternidade, é que nem eu falei o jeito da rejeição. Como tratar essa questão? Ele vai ter que fazer um delete dentro dele. Deus vai restaurar tudo novo através desse início que ele colocar, e ele sentar e colocar: minha filha, eu errei até aqui, meu filho, eu errei aqui na sua educação, mas papai teve uma conversa com Deus, eu tive uma ministração da parte de Deus, e agora eu quero tudo novo, ainda há tempo, enquanto a vida há esperança. Não se perdeu a esperança, não se perde a esperança, mas as oportunidades que tem que ser rápido, tem que ser hoje, tem que ser agora, senão você vai perder essa pessoa. Eu tenho um relato, pastor, lá no projeto, de 5 crianças que eram para estar abrigadas pela instituição, mas eu não tenho condição de abrigar elas. Os pais não querem essas pessoas. Então, o pai dessas crianças, do Cuida Bem de Mim, sou eu e minha esposa. Eu sou casado há 22 anos de casado com a minha esposa, conheci ela com 14 para 15 anos, hoje estamos com 40 anos. Noivamos, temos relacionamento, temos vínculo familiar, os nossos filhos ajudam a instituição, a minha filha dá banho nas crianças. Primeiro passo é a estrutura familiar. Então, essa família vai ter que parar, ver o nível de espiritualidade que eles têm e começar tudo: Senhor, me renova, um tratamento, um bate-papo aberto com esse filho ou essa filha. O senhor diria que seria, vamos dizer assim, numa escala de 0 a 100, então, quase impossível dizer que uma criança que é muito bem tratada dentro de casa, pai e mãe, que cuida bem, que é exemplo, que essa criança vai chegar lá no projeto. Seria bem difícil, então. Uma criança que é bem tratada em casa, que tem um pai e a mãe que educa bem, dificilmente ela chegaria a ser tratada num projeto social, no caso de uma criança rebelde, uma criança que tem dificuldade de respeito, o envolvimento com a violência, com até o crime já desde a infância. Uma criança, então, que é bem criada nesse sentido, ela praticamente não chegaria a esse nível. Freud diz uma coisa muito louca. Freud é louco. Todos são loucos, mas existem alguns que estão internados e outros estão sendo tratados. Então, assim, você está do lado da pessoa, mas você não conhece a pessoa. Senão a gente não tinha esse nível de separação, de adultério, que fala tanto que ama, e do outro dia, não quero mais, estou indo embora. Então, essa questão de relacionamento familiar também, pastor, a gente pensa que conhece aquela pessoa, mas dentro dela existe uma batalha.
Dentro dela existe algo que, um vago, vamos dizer, a psicanálise fala que tem um buraco. E esse buraco, como é preenchido? Ele fica lutando, não vou, não faço, não quero, tal, mas um dia ele cede. Nós vemos aí filho de vários pastores que estão virando homossexuais ou lésbica, mas são tratados, foram criados dentro das igrejas, e do nada, eu não quero mais isso, minha parada é outra. Cantores que administram foram chamados para aquilo. Como entender isso? Nós entendemos que guerra avisada só pega aleijado. E como é que está se falando? Em que nível nós estamos falando assim, pastor? O nosso amado irmão trabalha com pessoas em rua, situações de área de rua. Nós trabalhamos com criança, a irmã também. Qual o demônio que atua nessa área de rua? Eu tenho que entender desse demônio. Eu tenho que saber com quem eu vou confrontar. O Senhor é um militar, e toda a guerra que existe, nós devemos que estudar nosso inimigo. Muita gente não trata disso. Eles vão... Não, eu boto comida dentro de casa, eu prego, ganho alma, viajo, eu sou um missionário, cuido de criança, dou morador na rua, vou para a cadeira. Mas, meu filho, os contra-ataques, ele tem estrutura? A minha esposa tem estrutura? Está nessa mesma visão? Se não tiver, mano, vai dar ruim. É isso que nós devemos que entender. Antes de entrar em qualquer guerra, nós devemos que estudar nosso inimigo. Quem atua na área das crianças? Quem atua na área da prostituição? Quem atua na área... São demônios divididos. Eles são organizados. Hoje é sábado. Existem demônios específicos para o sábado. Existem demônios específicos para a segunda. E se nós não entender esse mundo espiritual, vamos surtar pessoas se jogando aí de ponte, porque a gente está lutando com aquilo que não vemos, mas sabemos que existe, pastor. Essa pessoa que deu tudo para o seu filho, excesso de amor também é pecado, pastor. Excesso de amor é pecado. Vamos aprender a falar não, vamos usar a vara, vamos falar na hora certa. Excesso de amor, vou repetir, é errado. Você tem que botar limite no seu filho. Nós não podemos entrar no rumo de que tudo pode, vamos fazer. E aí, o dia que quando ela casar, o pai não estiver mais na terra, vai falar, minha filha, o camarada tem um nível inferior do pai, como é que faz? Quando eu casei, a tia da minha esposa chegou meu sogro, melhor dizendo, aí para sustentar, olha só, eu casei, eu tinha 19 anos de idade, 20 anos, vamos dizer assim, para sustentar minha filha aí tem que ter no mínimo salário de 2.000, ele era estivador, eu olhei para o meu bolso, olhei para o meu salário, falei, deu ruim. Então, mas nós conseguimos vencer, nós devemos que preparar o nosso filho nessa meta, minha filha, hoje tem, amanhã não tem, na dependência de Deus. Dizer não para o filho, né? É muito importante. Faz parte do caráter forjar dele, faz parte. E nós temos criança lá que a mãe faz tudo, mas eles são pessoas tristes, amarguradas, pessoas que não têm paz, porque a paz que ele precisa não é o dinheiro. É que não a irmã estava falando, eu tenho criança lá que já pulou o muro da casa deles para ser abrigada dentro do projeto. Querer morar lá de vez, não quero voltar para casa. E agora, como é que se faz? Então o que as pessoas precisam é o carinho, é o bate-papo. Não podemos salvar, missionário, não podemos salvar o mundo se você perder a sua casa. Será que você é um missionário mesmo? Será que é isso que você quer para você? Então entenda o seu chamado. Estude, entenda daquilo que você vai enfrentar, para que você não venha perder o melhor, aquilo que Deus te deu, que é a família. Amém. Acredito que todos vocês que estão participando conosco nesse bate-papo missionário, nós temos aqui a presença de 4 irmãos que têm trabalhado na obra missionária de evangelização e com trabalho social. Pastor Sandro Quitanira, que acabou de falar, nossa missionária Ivanilde com o projeto Zoe, a nossa irmã Irene Alves, que trabalha com o espaço infantil Transformar, e o presbítero Luciano, que trabalha com o projeto Fé e Obras em Ação. Esses 4 irmãos têm mostrado aqui para nós, né, da importância de se amar o próximo, a pessoa, mesmo quando ela está numa situação vulnerável, sendo criança ou até mesmo adulto, né, dando aqui as orientações, conselhos. Nós já estamos chegando ao final desse bate-papo, mas eu gostaria de pedir aqui
já encaminhando para as palavras finais a cada um de vocês, fazendo a sua despedida, podem deixar o endereço, rede social, telefone, se quiser, a sua despedida e palavras finais aí. O que vocês deixam aí para o nosso público que está nos assistindo? Suas últimas palavras e também os seus endereços para aqueles que quiserem conhecer o projeto. Irmã Irene, pode suas palavras, então. Muito obrigado. Ok, eu quero estar agradecendo, né, a direção da Seminogal, né, por esse bate-papo legal que a gente teve aqui. E quero, então, agora estar me despedindo, né, desse momento, deixando para você, né, o nosso endereço ali na rua da Estrada do Tinguazinho, número 5. Fica bem na pracinha ali o nosso espaço. Espaço Infantil Transformar. É claro que no momento agora a gente, né, não está tendo o evento devido ao problema de saúde pública que a gente está passando agora. Mas a gente atende ali as crianças, tá? A partir de 4 anos. Então, você que está interessado de deixar ali seu filho para poder estar aprendendo um pouquinho da palavra de Deus e deixar, né, com que ele fique ali e ser feliz, ser criança ali no espaço infantil. Então, eu quero agradecer e deixar para você, né, se você quiser estar participando com a gente, fazendo a sua doação, fazendo, né, o que você puder, né, estar nos ajudando ali com relação à ajuda financeira, nós estamos ali. Vou deixar, né, vai estar aparecendo aí para você o nosso endereço. Nós temos também uma página no Facebook. Então, você vai poder estar ali acompanhando meu telefone. E a gente vai estar ali te recebendo, vai ser uma bênção, né? Você também poder fazer parte desse projeto, fazer parte também, não estando ali, talvez você não possa estar ali, mas você pode estar contribuindo, ajudando ali, levando a sua doação, independente do que seja. Não é preciso ser só uma doação financeira. A gente recebe ali doações de materiais didáticos, roupas, calçados, brinquedos. Então, assim, vai ser muito útil para nós a sua doação. E eu quero estar agradecendo. Obrigada, pastor, por mais essa oportunidade, a Seminogal, pelo apoio que tem nos dado. Amém. Contamos aí poder ter novamente aqui uma outra oportunidade, a nossa irmã Irene. Parabéns pelo trabalho que você Obrigada. desenvolve lá e a Amém. todos que acompanham o seu trabalho. A nossa irmã Irene, ela é parceira aqui da Seminogal, que tem estado junto nesse projeto. Que Deus abençoe vocês. Missionário Ivanildes, muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe lá. Suas palavras finais e também querendo deixar aí o seu contato com os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer por estar aqui nesse momento e agradecer toda a direção da Seminogal pelo apoio que tem dado ao projeto Zoe. E também nós equipe do projeto, precisamos muito, sim, da ajuda dos irmãos, porque é um trabalho que há despesa, e eu vou deixar todo o endereço para vocês, que eu sei que Deus vai abrir o coração de vocês para, assim, contribuir, ajudar nesse projeto. E eu quero, desde já, agradecer a todo dessa programação aqui, nesse momento. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, nossa missionária irmã Ivanildes, né, nesse trabalho, e a todos aqueles que estão com a irmã lá, nesse trabalho, crendo que muitas vidas estão sendo edificadas e transformadas. Parabéns, esperamos poder contar com a sua participação em outro bate-papo. Pastor Sandro Quintanilha, muito obrigado por estar conosco aqui, né, compartilhando sobre o projeto Cuida Bem de Mim. Suas palavras finais, e pode deixar também aí aberto aqueles que quiserem conhecer o projeto. Então, o Cuida Bem de Mim, ele fica localizado, a matriz ali na Rua da Passagem, lote 9, quadra 26, atrás do Detran, no bairro Botafogo. Tem a UPA e o Detran, e nós estamos ali atrás do Detran. Você pode botar no Google, no Waze, e ali ele vai direitinho lá no local, em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu também nós somos uma instituição legal, nós temos CNPJ, nós temos conta, tudo bonitinho. Então,
nós estamos trabalhando, pastor, na questão de que eu não conheço uma instituição que trabalha como Cuida Bem de Mim próximo a gente. Toma banho, café, reforço escolar, almoço, as crianças comem muito. Em 2019 demos quase 10 mil refeições. Então, é muita coisa, a gente não tem parceria com o município, pela questão política ainda, mas é direito nosso, nós vamos lutar, não estamos pedindo favor. E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, doação não é dar aquilo que tu quer, doação é dar aquilo que a instituição precisa. Antes de você entrar em contato lá, porque você pode levar 1 tonelada de arroz, eu tenho 2 toneladas de arroz lá. Se você, antes de comprar, falar, pastor, vou levar arroz, eu falei, não, compra feijão. Então, é dar aquilo que precisa. A gente vai aceitar todas, mas se você ligar antes e nos perguntar, vai ser muito melhor. Então, entenda isso no campo missionário, porque isso vai funcionar. Porque já foi para uma festa que só te deram sandália. Aí você fala, caramba, se eu tivesse ganhado um vestidinho, uma camisa, ninguém me deu, mas porque ninguém ligou. Então vai ficar com 10 sandálias. Então liga antes, abençoado, Cuida Bem de Mim, uma grande família, Deus lhe abençoe, venha nos conhecer pessoalmente, tá bom? Um forte abraço, beijo no coração, graça e paz. Obrigado, pastor Sandro. Então está aqui o convite, vocês vão estar aí assistindo aí, acompanhando aí pelo vídeo, né, na medida que eles estão falando, as palavras finais, vai aparecer o contato, e vocês podem entrar em contato para conhecer mais e querendo fazer as doações. Presbítero Luciano, muito obrigado, que Deus abençoe o projeto Fé e Obras em Ação, e a todos aqueles que estão trabalhando aí nesta grande obra para a glória de Deus. Muito obrigado, suas palavras. Então, eu gostaria de rapidamente aqui, colocar nas minhas palavras finais, algo que não foi falado porque o tempo é bem reduzido, né? Todos precisam falar, então temos que ser bem breve no nosso tempo. Nós também trabalhamos com apoio a famílias também em situação de risco, né? Nós visitamos algumas famílias, algumas casas, e nós vemos a situação dessa família, nós vemos a dependência dessas famílias, e conseguimos, ao longo desse tempo que nós estamos trabalhando, mobiliar, pastor, a casa de várias famílias, nesse tempo que nós estamos trabalhando. Então, o pedido que nós fazemos, se você tem algo, algum móvel dentro da sua casa, um eletrodoméstico, alguma coisa, mas entendam bem, em bom estado de uso, a gente não vai dar para pessoas aquilo que não serve mais para a gente, né? Tem que estar em bom estado de uso, uma geladeira, um fogão, um sofá, um armário, uma coisa que você vai se desfazer, você comprou uma coisa nova, vai se desfazer, entre em contato conosco, tá? Vai estar aparecendo o meu telefone aí, vai estar aparecendo a minha página no Facebook também, você pode entrar em contato conosco, nós vamos buscar na sua casa, tá bom? Que sempre há uma pessoa que está precisando daquilo que você não precisa mais, tá? Nós damos apoio também a essas famílias e fazer os agradecimentos, né, a Seminogal. Nós fazemos também parte da diretoria da Seminogal hoje, é uma honra muito grande poder trabalhar com essa família, com essa equipe. O único apoio que temos hoje do projeto, pro projeto, é a Seminogal, que nos dá esse apoio, nos assiste, e a nossa igreja local, né, ali das Ameixeiras, ali, pastoreada pelo nosso pastor Isaac, são o apoio que nós temos hoje para o projeto, é esse, a Seminogal e a nossa igreja local. Então, você que quer investir no nosso projeto, você que quer conhecer um pouco mais do nosso projeto, entre em contato conosco, fale conosco. Gostaria de agradecer pastor Misael, né, que foi o moderador aqui deste bate-papo missionário, a todos os irmãos que aqui estão, tá? Foi uma honra estar juntamente com vocês aqui para poder aprender, ouvir um pouco mais sobre esta árdua obra de missões, mas que é um prazer muito grande a gente poder estar inserido nesse contexto. Obrigado, pastor Misael. Ok, muito obrigado então a todos, nós queremos agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais de mais um bate-papo missionário, onde recebemos aqui irmãos que fazem esse trabalho, não apenas um trabalho espiritual, de levar a palavra de Deus, o que é o mais importante para a vida de um ser humano, mas também levando amor, carinho, alimentação, ajuda para que eles possam se recuperar. Há jeito, enquanto a vida, há oportunidade e há possibilidade de mudança de vida. Deus abençoe a todos vocês, parabéns pelo projeto, pelo trabalho de vocês, está aí no vídeo, então, o endereço de cada um, o contato, aqueles que estão nos assistindo, você pode entrar em contato com eles para conhecer o projeto, para ajudar,
eles precisam de ajuda, precisam de doação, como já foi dito aqui, não há aqui uma ajuda de órgãos governamentais, eles contam com a colaboração, com o apoio, com o amor das pessoas. Queremos agradecer à Seminogal, à Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grande Alegria, que é um órgão da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin, dirigido pelo diretor executivo, que é o evangelista William Giovanni, que está à frente da Secretaria de Missões. Muito obrigado a você que está conosco e esperando aí numa próxima vez, com certeza estaremos aqui em um outro bate-papo, trazendo outros irmãos e vamos chamá-los para estarem conosco outra vez. Finalizando, a gente pode dizer o seguinte: a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, ou se omite de fazê-lo, peca. Esperamos que você não peque, sabendo ou podendo ajudar. Se você pode, se você sabe como ajudar, ajude alguém, ajude um projeto, ajude esses projetos que são sérios, de pessoas sérias que têm amado a Deus e amado ao próximo. Fiquem com Deus e queremos terminar com uma oração. E eu quero pedir o pastor Sandro para fazer essa oração. Faz essa oração, pastor Sandro, abençoando a todos que estão nos acompanhando, a todos os projetos que aqui estão. Amém? Senhor Deus eterno Pai, te damos graça, ó Deus, por estarmos reunidos em prol do teu reino. Senhor, que todas as cadeias sejam quebradas, todas as maldições sejam destruídas, tudo que é treva, todas as barreiras, impedimento que tem tentado contra a nossa vida, contra os projetos, ó Deus, contra a sua igreja, ó Deus, esses irmãos que estão, Senhor, nos seus lares, ó Deus, que não tem conseguido vencer essas batalhas, em nome de Jesus, o sangue de Jesus ao poder, que o Senhor vai visitando, que o Senhor vai entrando com provisão, Senhor, que o Senhor guarde os seus muros e traga prosperidade nos seus palácios, que em nome de Jesus as vidas entrem por essas portas, as condições financeira, haja, Senhor, um avivamento, Senhor, em nossos projetos, nessas obras missionárias, ó Deus, como todos que têm orado, que não têm vencido, é uma ordem no mundo espiritual, que o Senhor entre, que faça habitação, o Yeshua Hamashia, que o Senhor se levante do trono, que o Senhor venha como um leão rugindo e dê a vitória, Senhor, nós precisamos de Ti, que o Espírito, Senhor, renove as nossas forças, que toda palavra de negação, que não vamos conseguir, esse projeto não vai para frente, essas crianças são semente do mal, esses homens têm que morrer na rua, os viciados têm que morrer, em nome de Jesus, seja jogado por terra agora, que saia do coração, toda tristeza, toda raiz, em nome de Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo, faça morada, renova nossas forças, restaura-nos de Ti, ó Deus, sustenta a obra das nossas mãos, é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Até a próxima.